curso que eu escolhi fazer foi o curso de mestrado em ensino de história. Em Portugal, apenas 4 universidades oferecem esse curso. Sejam bem-vindos, aventureiros, ao meu canal. Eu sou o Rick Podcast e hoje estou aqui com o Edmar Júnior. É um prazer estar com você aqui, Edmar. Conheci há pouco tempo agora aqui, batemos um papinho aqui, mas tem uma história aqui excepcional para estar passando para vocês. Tudo bem com você, Edmar? Tudo bem? Boa tarde. Eu quero estar participando do seu programa, desse podcast. Espero que seja enriquecedor para todo mundo que vai ouvir, né? Participar, né? Com certeza, com certeza. O Edmar, ele veio para Portugal para fazer mestrado, é isso? Mestrado em História, né? Mestrado. Sim. E ele já era professor, ele estava me falando, já era professor no Brasil há um tempo e decidiu vir aqui para Portugal para lecionar e fazer o mestrado. E a experiência dele, que ele estava me contando aqui, é muito interessante. De repente, você que está aí do outro lado, você pode se identificar com isso e, de repente, abrir os olhos, a mente, para poder, às vezes, estar vindo para cá e fazendo igual, fazendo parecido. Tem vários caminhos, ele vai estar explicando aqui melhor do que eu, ele sabe quais são os passos aqui, ele estava me falando. Tem muita coisa, tem muita coisa realmente. Mas vamos lá, Edmar, como surgiu primeiro essa vontade de vir para Portugal para lecionar ou para vir passear? Como que surgiu? Bom, isso tem a ver primeiro com a minha formação mesmo, né? Eu sou professor desde 2008, né? Então 13 anos que eu tenho de carreira no magistério. No Brasil eu tive uma experiência em diversas áreas de educação, lecionando história, né? E com projetos também de educação, né? Em comunidades. Fui professor, por exemplo, também na Polícia do Rio de Janeiro, né? Como professor de ética. Lecionei sobre história em campos que eu domino, como história e cultura judaica, história da educação. Enfim, e na verdade eu queria ampliar um pouco a minha experiência profissional, né? Ampliando a formação profissional, e claro, também tendo experiência de vivência prática em sala de aula, né? Eu poderia te dizer que, de fato, assim, foram 2 pontos que contribuíram para incentivar esse projeto. Um deles, obviamente, foi um dos meus professores da universidade, que sempre informava: olha, é bom você ter uma formação no exterior, isso vai contribuir. Uma série de questões, né? Eles tinham estudado, muitos tinham estudado aqui na Europa também, nos Estados Unidos, né? Ou na América Latina mesmo, e sempre comentavam sobre isso. Isso, claro, isso foi virando, era apenas ideias que foi aos poucos ganhando formato. E outra foi a própria vivência. Eu lembro que eu morava no Rio de Janeiro, eu tive uma turma, já tem aí uns 5 anos mais ou menos, né? 5 ou 6 anos, onde a turma era só de imigrantes. Só de imigrantes, né? E eram pessoas de fora do Rio de Janeiro e de fora do Brasil. Inclusive tinha um aluno chinês, né? Era um projeto ou era simplesmente o pessoal se uniu e... Não. Era um projeto, parte de um projeto, né? Eu trabalhei nas escolas do SESI. A escola do SESI tem uma pegada mais cultural, sabe? Assim, mais envolvida com a sociedade como um todo, né? Principalmente com grupos economicamente desfavorecidos, né? E os imigrantes, coisa do tipo. E aí, numa das turmas, aquela experiência cultural ali, transcultural, foi maravilhosa, foi enriquecedora. E aí, é claro, eu falei: como é que... Tudo bem, eu estou trabalhando com pessoas que estão no meu país, como é que seria agora a experiência de ser professor no outro país, né? E experimentar essa troca de conhecimento, já que a ciência também é uma linguagem universal. Sim. Como é que seria essas questões no campo da cultura? É isso, claro, essas 2 coisas, o projeto profissional com a vontade de viver outras experiências, elas foram se unindo. Por que Portugal? Portugal era uma das opções que eu tinha como projeto, né? Primeiro que Portugal tem uma formação, né, tem uma estrutura universitária que é muito boa, assim, muito boa. As universidades portuguesas são universidades de excelência, né? E quando eu já tenho mestrado no Brasil, meu mestrado no Brasil, de fato, me fez perceber como também nós brasileiros temos uma formação que é equiparável à formação de qualquer grande universidade no mundo, né? Isso é bom, né? É bom poder chegar no local e falar assim: olha, eu estou familiarizado com esse ambiente de ciência, né? Assim, eu conheço essa linguagem e também posso dar minha contribuição.
E claro, né, e, enfim, todas as questões também muito pessoais que Portugal conquistou a gente, né? A minha e a minha esposa, nós chegamos aqui em 2019 para comemorar nossos 10 anos de casado. Quando voltamos ao Brasil, mais ela do que eu, né? O corpo foi e o coração ficou, sabe? Então vamos Eu unir sei as como duas é. coisas, né? De fato, eu gosto de Portugal, eu tenho um carinho por esse país, né, muito, muito grande, tanto quanto tenho pelo meu país de origem. E, enfim, as coisas estão caminhando muito bem nesse sentido, né? Esse foi o início de tudo. Sim, sim, sim. Que legal, que bacana. Então, você veio, conheceu e, logicamente, já tinha essa questão da troca cultural. Sim, sim. E aí você decidiu. Mas em que ponto você decidiu na sua vida em fazer esse mestrado no exterior primeiro? Ou foi a decisão de vir para Portugal que te levou a pensar, falou, não, vou fazer esse mestrado lá em Portugal? Você já tinha corrido atrás de programas nessa área Hum. sobre isso? Ah, sim, sim. Eu terminei meu mestrado no Brasil em 2018, né? E aí eu iria dar continuidade aos estudos e fazer o doutoramento, né? Nós chamamos de doutorado, né? Uhum. Então comecei a pensar bem, olha, faço doutoramento agora, eu tento estudar fora, né? Eu faço fora, eu faço dentro. Existem muitos programas no Brasil onde é possível o aluno ser bolsista, né? E ele estudar em outros lugares do mundo e ser financiado para isso, né? É possível isso acontecer, tem um monte de brasileiro nos Estados Unidos, em Portugal, na França, até no Japão, estudando e tendo essa experiência. É uma possibilidade. Eu conhecia esses programas por causa da minha vivência ali universitária. Embora seja uma iniciativa muito boa, para minha vida não era algo interessante receber esse tipo de bolsa, porque ela tem uns prós e uns contras, né? Que na minha avaliação, os contras eram maiores que os prós. Então eu nem quis Se envolver com. me envolver. Não quis me envolver com o projeto e decidi fazer o projeto por conta própria, né? Quem patrocinou e patrocina até hoje meus estudos são duas pessoas, né? A minha esposa e eu com trabalho, né? Então, naturalmente a gente fez nós somos dois filhos, a gente fez todo um planejamento financeiro que começou, eu te digo o tempo exato, assim, a data exata quando nós começamos, preciso estudar fora, vamos, que foi o ano de 2017, né? Parece que foi muito tempo e foi mesmo. Por quê? Porque em 2017 eu tinha recebido um envolvimento com um projeto no trabalho, isso iria me trazer um retorno financeiro, que iria me trazer uma soma durante um certo tempo. E dali a gente começou, vamos construir a partir de agora esse caminho até o ano de 2021. Não, ninguém imaginava que ia ter pandemia, nada disso, né? Sim, sim. Mas calculávamos que até o ano de 2021 seria possível eu participar dos processos, conhecer os processos para poder entrar na universidade, para iniciar. Mas foi um projeto longo, porque, primeiro, eu queria vir para poder conhecer o país primeiro, sentir o ar cultural da coisa e tal. Até porque mestrado são 2 anos, eu não conseguiria ficar tanto tempo longe da minha família, né? Para mim seria um tanto quanto complicado. Não ficaria. Sim, sim. Né? Não tenho saúde emocional para essa distância, assim, Sim, deles, né? muito tempo, 2 anos Para mim seria muito tempo. Tem pessoas que conseguem, mas eu não conseguiria, não seria meu caso. Então seria assim, então vamos todos juntos logo, temos que. Muito. Eu imagino, porque no meu caso, só eu e minha esposa, Uhum. e tivemos que fazer realmente um planejamento ali. E eu confesso que se eu soubesse de como eram as coisas, porque eu não vim Uhum. antes, Sim, eu sim. sei que nem todo mundo tem essa possibilidade de estar vindo aqui antes, passear, conhecer, saber um pouco daqui, Sim, para sim. depois voltar. E eu realmente não tive, a gente juntava o dinheiro e vinha Uhum. e mesmo Uhum. assim, a gente se planejou bem e eu acho que foi pouco. Eu acho que, assim, se fosse ver pelo conhecimento que eu tenho hoje, devíamos ter planejado muito, muito Sim, mais. sim, sim. É, é verdade, né? A gente, é claro, vir para morar era uma possibilidade, mas não era de fato assim a intenção inicial. Até que nós chegamos aqui em 2019 E, a passeio e voltamos. Nós já tínhamos um amigo que também é conhecido seu, né, que sim. já estava morando aqui. E aí a conversa foi trazendo mais da realidade do norte, né? Eu fiquei no centro de Portugal, né? Vim para cá, fiquei aqui 10 dias. E aí a vivência, claro, quando eu vim para cá como turista, mas como explorador. Eu fui na escola, conversei com diretores, com professores, conversei com pessoas
da vida, do dia a dia, para tentar compreender. Reconhecimento do campo. Exatamente isso. Eu e minha esposa fazendo esse mapeamento. Esse amigo nosso que já morava aqui já, ele estava com a vida dele vivendo de fato aqui. Então, ele ia partilhando coisas que é a coisa de quem está vivendo, não de quem está passando, Sim, né? sim. Aí isso foi amadurecendo ainda mais, né? O projeto, né? E a vontade até que tudo se consolidou, né? Agora, para se tornar professor em Portugal, para qualquer brasileiro é possível. Assim, é possível, não é nada do outro mundo. É claro, tem a ver com eu quero fazer isso, né? É uma questão pessoal, mas é possível, qualquer professor do Brasil, de todas as áreas de conhecimento, é possível conseguir ser professor em Portugal. Entretanto, existe, como todo trâmite, inclusive se um estrangeiro for para o Brasil, tem uns trâmites burocráticos e legais, que é natural. Então tem que ter muita paciência, tem que conhecer a natureza das coisas, né? Tem que se avaliar se emocionalmente você está conseguindo conviver e se imaginando trabalhando nessa sociedade, que é uma outra sociedade. Sim, né? É completamente diferente. É igual, mas é diferente. A coisa do incrível é que a gente fala, é o português, mas, Sim. gente, ao mesmo tempo que tá aqui, tem muita coisa igual e tem muita coisa diferente. Sim. É uma vivência diferente. A língua portuguesa, ela engana, o idioma engana os brasileiros, porque, fala português, eu entendo. Olha, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, minha mãe é baiana, então eu sempre ia a Salvador. A minha esposa, a mãe dela, minha sogra é gaúcha, e conseguimos tínhamos contato em dois extremos do Brasil. Sim. Já era uma diferença cultural muito grande quando nós íamos para esses lugares onde viam nossa... Já era uma questão cultural. Portugal não é um país latino-americano, assim. Os portugueses não têm a mentalidade de nós latino-americanos. Ele pensa a vida diferente aqui. Sim. É uma mentalidade europeia mesmo. Portugal é mais próximo dos europeus. Sim. Claro, é verdade. Por exemplo, eu já fui para o Paraguai. Eu me sinto muito mais em casa aqui em Portugal do que no Paraguai. Isso é fato, né? Nossos vizinhos ali ao lado. Mas... Eu me sinto muito mais em casa aqui, assim, culturalmente falando, do que no Paraguai, que são nossos vizinhos ali. E não é só por causa do idioma, porque eu vejo um pedacinho de cada canto, um pedacinho da Bahia, um pedacinho do Rio Grande do Sul, em cada canto de Portugal. Né? E aí é importante considerar isso, sabe? Só que isso você consegue pensar e até fazer um esboço. A vivência disso ela vai lapidando e dizendo assim, é suportável, é insuportável, acabou, tô indo embora, porque não consigo imaginar sendo um profissional de educação nesse contexto, eu vou morrer. Sim, eu imagino, porque a vivência em outro país é complicado, entendeu? Muita gente que vem pra cá acha que vai ser tranquilo, vai ser de boa, e chega aqui e não consegue. Simplesmente não consegue. Questão da cultura, questão do jeito das pessoas serem tratadas, que muita gente fala de xenofobia. Existe sim, mas existe muita coisa que é cultural. Não é xenofobia. É cultural. Sim, porque sim. se você vai para Inglaterra, é igual. Tem pessoas frias, cada um cuida da sua vida. Sim. Então, você vai para outros. Agora você vai para Holanda. Gente, é um povo que não parece. Eles são todos felizes, todo mundo te cumprimenta. Você se sente tão bem-vindo no lugar que você fala, nossa, parece que todo mundo te cumprimenta. Uma vez eu tava no mercado lá, olhando, procurando azeite. A senhora parou e começou a explicar para mim sobre os azeites, sobre esse azeite. Ela falou, olha, pega esse aqui que é mais barato e assim você pode usar assim, assado. Eu falei, rapaz, sim. É verdade, né? Olha, quando fala questão, eu sei que não tem a ver muito com o assunto, tem a ver sim, porque tem a ver com quem está vivendo aqui, né? Sim. Quando fala de xenofobia em Portugal, eu gosto de ser muito pontual nessa questão, né? Por vários motivos, e é bom deixar isso, eu gosto de deixar isso claro. Sim. Quando me perguntam isso, porque às vezes as pessoas perguntam isso para mim, colegas de trabalho, né, no Brasil, etc. Eu digo assim, olha, primeira coisa, entenda o seguinte, Portugal não é um país xenofóbico, entenda isso. Do ponto de vista jurídico, legal, não é. O país condena, e que é crime você praticar racismo aqui. Sim. É crime, assim, a pessoa vai ser punida se ela praticar xenofobia, então, assim, quando você tem uma nação que reconhece isso como criminoso, ela legalmente, como o Brasil, ela é um país que não é. Sim. Agora, claro, você tem seres humanos de todo tipo. São duas questões diferentes, né? Então, assim, Portugal não é um país xenofóbico porque é a leis que condenam todo tipo de discriminação. Sim. Você vai encontrar pessoas racistas, sim, como no Brasil, como você tem no Brasil. É importante ter isso.
Nós não vivemos aqui em Portugal sendo insultados de você vai embora. Não é assim. Sim. E nós temos uma comunidade brasileira muito grande em Portugal, é muito numerosa, muito, muito forte também, que ajuda muito. Né? Mas eu, por exemplo, me esforcei e me esforço muito para eu ficar junto com os portugueses, porque como eu vou ser professor, eu preciso estar dentro desse mundo envolvido. Né? Porque os portugueses, obviamente, são a maioria aqui. Sim, Né? sim. Então eu me esforcei muito para isso, para poder. E isso foi acontecendo naturalmente. No meu curso, eu sou o único brasileiro. Sim. Então, ficar 3 vezes na semana, almoçando, grupo de trabalho, grupo no WhatsApp, convivendo, né? Na escola, né? Eu sou o único brasileiro na escola também, onde eu faço estágio atualmente. Né? Enfim. Então, isso foi muito bom, porque foi me dando a vivência com o mundo dele. E uma outra questão importante. Você já. Mas acontece, claro que acontece. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu trabalhei em projetos com comunidades étnicas, congoleses, angolanos. Convivi com essas pessoas por meio de trabalho escolar e projetos, né, sociais, e eles passavam por situações como eu passo aqui hoje. Eram sempre ajudados com todo mundo, eram ajudados, ouviam piadinha que não gostavam, confundiam um costume, achando que julgavam o costume do carioca como sendo uma discriminação. Sim. Tudo que todo imigrante passa pelo desconforto da cultura cultura, do país. né? Isso é muito comum. Aí, e quando acontecer? Quando acontecer, é que eu digo, não baixa a cabeça e denuncie, porque assim, nenhum xenófobo, racista, preconceito deve passar impune. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho correto passar a imagem de que nós vivemos aqui sendo suportando a vida e sendo insultado pelos portugueses. Isso é inapropriado, injusto. Sim, Os meus porque vizinhos que me tratam muito bem. Sim, existem muitos. Eu trabalho com portugueses praticamente. Uhum, tem brasileiros, sim, mas a maioria é português. E, gente, lógico que tem aquela maçã podre ali, como tem no Brasil também. Tem brasileiro que não vale nada. Por isso que eu sou assim, tudo bem, as comunidades brasileiras se ajudam, mas eu acho que a partir do momento que você vai migrar para um país, você tem que realmente se distanciar um pouco e viver um pouco da cultura do país em que você está, mesmo porque se você está querendo viver naquele lugar pro resto da sua vida, não, mas vamos supor que por um longo período, então eu acho que você tem que se adaptar àquele lugar. Então você tem que tirar certas mentalidades que você traz do Brasil para cá. Claro, entendeu? Claro. A xenofobia existe, mas não é só em Portugal, é em qualquer lugar do mundo. Já estive na Alemanha e sabemos, teve um colega, eu não, mas tive um colega aqui que sofreu xenofobia lá, entendeu? E como tantos outros lugares, e como os portugueses também. Entendeu? Tem portugueses também sofrem xenofobia fora de Portugal. Isso acontece muito na França, acontece muito na Holanda, onde eu estive e vi isso acontecer. Então, até na própria Espanha, eu vi isso acontecer. Então a gente quando se fala de xenofobia, eu sei que existe casos, sim, pessoas que sofrem, mas também é como você disse, Portugal não é um país xenófobo. Existem pessoas que são xenófobos, existem pessoas que são racistas, existem pessoas que cometem as maiores barbaridades contra o seu semelhante, por causa de cor, de nacionalidade, por causa de até sexo e tudo mais. Então, eu acho que realmente isso é meio que uma carta virada do baralho. Porque eu considero sim. Eu acho até injusto, por quê? Porque aí vem a questão da minha experiência particular. Sim. Se alguém perguntar para como é que você se sentiu chegando aqui, eu me senti muito bem recebido. E não só isso. Eu me senti muito bem recebido, eu me senti... Eu tenho a impressão que eu tenho, o que eu senti da sociedade portuguesa foi: fica aqui, cara. Estou te dando condições para você poder estudar, para você poder trabalhar, seus filhos estão sendo bem criados, sabe? Então fica. A minha experiência, isso eu não vou mudar o meu discurso pela experiência do outro. A minha tem sido essa, né? Por quê? Por exemplo, eu cheguei aqui o ano letivo começa em setembro, né? Sim. Das escolas. Totalmente diferente do Brasil. Exatamente, né? E as universidades, elas começam em outubro, né? Então, o problema de visto no Brasil, que demora a sair, aquela burocracia toda, meu visto demorou muito para sair. Então, já tinha passado o mês de outubro todo, e tava já entrando em novembro, cara. Falei, meu Deus, vou perder o semestre, tudo já adiantado, enfim.
E viemos em novembro. Cheguei aqui em novembro, eu fui para a sala de aula no dia 20, 19, 20, 21, no dia 23 de novembro. Já tinha passado aí para quase 2 meses de aula. Quer dizer, quando você chega assim, vem toda aquela pressão pessoal, planejamento. Caramba, cheguei na universidade, cheguei atrasado ainda, porque a universidade do Minho é muito grande, né? Muito grande. Eu botei o carro num canto, eu tive que andar assim, um trajeto para chegar até o prédio. Depois de encontrar a sala de aula, eu não consegui identificar direito. Eu tava no país só 4 dias só, e aquela correria toda, tá? Cheguei, assim, quando eu cheguei lá na universidade, na sala de aula, na minha turma, a minha turma estava tendo disciplina com outras turmas, que era uma matéria em comum. Então tinha, não sei, uns 60 alunos na sala de aula, assim, tava uma coisa, tava muito cheio, né? O que tá acontecendo aqui, cara? Assim, quem é quem aqui? Eu percebi que eram outros cursos, por causa do bate-papo das pessoas, né? Eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui, cara? Quem é quem e tal? Ok. No dia seguinte, os colegas de turma sabiam que eu tinha chegado. Foi exatamente assim. Oi, tu chegou agora? Olha só, me dá seu telefone aqui que eu vou colocar você no grupo da turma. Me deixou na par da rotina, assim. Aquilo já deixa você já me deixou um pouco mais confortável, Sim. né? Então, depois foi uma convivência mesmo. A gente ficava horas na universidade, almoçávamos juntos, tomávamos café juntos. Não tinha só um momento de trabalho, tinha um momento de convívio. Então, ali você, de fato, vai conhecendo as pessoas, não só por causa do objetivo que é o estudo, né? Sim, sim. Então, foi muito boa a experiência, foi muito boa. Depois, no trabalho, que eu trabalho aqui, não tem a ver com a minha área, trabalho em outras áreas aqui, outra área, e também foi muito bom também a convivência com as pessoas, né? Eu tenho uma vizinha, tem vizinhos também, que são pessoas maravilhosas. Quer dizer, a minha experiência, até o momento, foi uma experiência boa, agradável. Sim, sim. Assim, que me faz querer ficar, assim, faz querer ficar. E olha que eu não vim para cá atrás de trabalho, vim para cá, eu era muito bem empregado no Brasil, estava com a minha carreira lá muito bem estabelecida, por uma decisão pessoal, e foi boa por Sim. isso, né? Os desafios fazem parte, né, que a gente vai Sim. enfrentando na caminhada, né? Isso, gente, desafio a gente vai ter em qualquer lugar. E eu que rodo aqui a Europa toda, eu sei o que é, porque você vai chegar no lugar, você vai ser. As pessoas vão te olhar de outro jeito, de outra maneira. Mas às vezes também aquilo, é só aquela primeira impressão. Porque eu já tive em lugares que, a hora que você olha, você fala, cara, me ferrei. Aqui vou me dar muito mal. Não, quando você vê, pô, todo mundo amigo, Poxa, e já também tive experiências ruins aqui que, poxa, com pessoas que não valem nada, mas é aquilo que eu digo, não é porque é espanhol, português, holandês, alemão, é a pessoa mesmo, é a atitude de caráter da pessoa, entendeu? Como tive muitas experiências ruins aqui em Portugal com brasileiros, entendeu? Então, por isso que eu falo, é a questão da pessoa. E acontece que muitos brasileiros vêm aqui e fazem muita merda, e às vezes a gente, por algumas pessoas, a gente é meio que generalizado, mas isso até a pessoa te conhecer. Exato. A pessoa te conhece e fala, poxa, cara, olha, já ouvi tanto isso que, pô, você é tão boa pessoa que eu tive problemas com outros e acabei ficando meio assim, mas, pô, você é uma pessoa excelente. Então, gente, mas voltando um pouquinho sobre aquele assunto das bolsas. Você falando, e agora eu lembrei, eu trabalhei com um colega brasileiro também, que ele foi realmente fazer o estudo, se eu não me engano, foi mecatrônica, eletrônica, alguma coisa assim, nos Estados Unidos. Ganhou a bolsa e foi. E realmente é aquilo que você estava falando para mim, que você fica amarrado aquilo, e às vezes até que ponto é interessante você ter uma bolsa. Ah, eu não vou gastar nada, às vezes vou até ganhar alguma coisa do governo. Só que no caso dele, ele foi para os Estados Unidos, ele teve em Michigan, teve em Las Vegas, e depois teve que ir embora. Gostou por ele ficava lá, só que não podia. Se ele ficasse lá, ele ficava ilegal. Sim, claro. No Brasil, o governo, as universidades públicas brasileiras têm muito programa de bolsa. Eu acho isso o máximo. Óbvio que você queria ter alguém te financiando a mais. Claro que eu gostaria. Quem não gostaria de ter um dinheiro certo a mais para você fazer coisas voltadas para a formação? Entretanto, isso também tem um custo, né? Sabe? Não é de graça exatamente. É um investimento. Então você tem a sociedade brasileira, a gente fala assim o governo, mas é a sociedade. Estou botando dinheiro de você para que você
retorne por coletivo. É uma mentalidade boa, eu apoio todo tipo de bolsa que existe no Brasil, e até acho que tem que ter mais, porque as pessoas com menos condição. É claro, eu não sei, quando a gente fala sobre estudar na Europa, e se não se aparece da ideia que a gente somos pessoas ricas, né? Longe disso, eu sou professor, eu sou nascido e criado, sou de família pobre, fui nascido e criado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em comunidades dominadas por tráfico de drogas durante boa parte da minha vida, até a adolescência, né? Enfim. Mas depois, com o tempo, a nossa visão vai ampliando, né? Do mundo. Sim. Então, existem as bolsas no Brasil, sim. Quando eu analisei as bolsas do Brasil e conheci os critérios que você tem que depois voltar e prestar satisfação do que você recebeu, eu falei, tá, não é exatamente o que eu quero, assim, eu não quero botar e se? Até porque a minha decisão é coletiva, sou eu e minha esposa, minha família, então por eles também, né? Então, olha, não vale a pena, não quis nem entrar por esse caminho, né? E quando eu conheci a realidade de ser estudante aqui, eu percebi que era algo que era possível se fazer. Possível fazer. Dá para você trabalhar, você estudar e você ir organizando a sua vida, a sua formação, né? Enfim, para depois exercer sua profissão. Foi o que eu decidi fazer aqui, né? O processo, como eu disse, qualquer professor no Brasil consegue ser professor em Portugal. Nossas nações têm vínculos, acordos, né? Sim. Acordos bilaterais que favorecem tanto o brasileiro aqui quanto o português lá. Por exemplo, um amigo meu, um colega do Brasil, certa vez me ligou e falou assim: eu estava lendo aqui o edital do concurso para oficiais das Forças Armadas, né? Aqui está dizendo que os portugueses também podem ser oficiais. Eu falei, os portugueses eles podem ser oficiais das Forças Armadas no Brasil. Eles podem ser políticos do Brasil se eles quiserem, podem ser deputados federais, né? Porque é um acordo bilateral. Que bom. Por quê? E as nossas universidades também estão equiparadas no sentido das cadeiras, né? Da organização dos cursos com o chamado Acordo de Bolonha, que é um acordo que reformulou o ensino superior europeu, e o Brasil está alinhado, está muito alinhado com essas universidades. Então é possível mesmo, possível mesmo. O que eu fiz então? Eu fui, primeiro passo, que é o primeiro dica que eu quero deixar para quem quer estudar, quer fazer mestrado, primeiro, o que você quer estudar? Sim. Portugal é um país geograficamente pequeno em relação ao Brasil, mas não é um país tão pequeno assim. Sabe que não é um país tão pequeno assim. Então, Portugal tem universidade pública de norte a sul e nas ilhas ainda. Então, ponto 1. Né? Talvez o curso que você queira não tenha em todos os lugares, como é o curso que eu escolhi fazer. O curso que eu escolhi fazer foi o curso de mestrado em ensino de história. Em Portugal, apenas 4 universidades oferecem esse curso. 2 ficam em Lisboa, uma fica no Porto e outra fica em Braga. Então, quem quer como eles chamam aqui, né, se profissionalizar em ensino para ser professor, e você não precisa depois validar o seu diploma da graduação, você tem que entrar em um desses 4 cursos, né? Para trabalhar o que seria no Brasil o ensino fundamental, o ensino médio, ou os ensinos para as crianças, né? Para as crianças, para as pequenininhas. Então, tem mais, para as crianças pequeninas tem mais cursos. Para esses que é infantário, né? Seria infantário, né? Até o segundo ciclo de Portugal. Sim. Tem mais cursos em mais universidades, mas o curso para trabalhar, que seria aqui o terceiro ciclo de Portugal, o secundário, só tem 4 universidades só no país. No campo da história, no campo da história, sim, que é a minha área. Né? E a Universidade de Braga era uma delas, né? Por que eu escolhi Braga? Porque Braga está no norte de Portugal, né? Aí entra toda a questão do planejamento. Você tem que, Lisboa é capital, naturalmente é o lugar mais caro. Sim. Porto é a segunda cidade do país, naturalmente a vida ali é um pouco mais cara. Né? E eu tinha amigos que já viviam no norte já, geograficamente próximo de Braga. E falei, então é possível viver perto dessas pessoas, porque estou me formando como é a vida lá, e me deslocar. Estudo de fato é possível, tanto que eu estou a concluir esse ciclo. Né? Encontrou universidade? Ok. Em Portugal, o ensino superior, assim como o ensino de maneira geral, a educação é pública. Mas não é pública, não é como no Brasil, de graça. Sim. Todos os cursos de licenciatura, mestrado, o doutoramento, você paga a mensalidade, que eles chamam de propina aqui. Você tem que pagar. Você vai pagar. Esse nome até é complicado pra gente. Propina parece que propina travada. Vou dar uma suborna, né? Propina é que nós chamamos de mensalidade no Brasil. Sim. Mensalidade, né? Então todos os cursos aqui têm mensalidade. Todos. Você tem que pagar. Aí a pessoa, caramba, vou pagar um curso na Europa como? Aí que está a grande questão. Aqui você pode estudar. Se eu fosse fazer, por exemplo, mestrado numa universidade privada no Brasil, eu pagaria um salário mínimo de mensalidade no Brasil, fazer um mestrado na área de história. Uma universidade privada. Sim. Pagaria isso. Né? Em Portugal, você vai pagar o equivalente a 10% do salário mínimo português.
Então, o curso aqui é barato para quem vive aqui também, Sim. entendeu? Então, o curso não é caro. Os cursos, de maneira geral, claro, vai variar a taxa, mas você não vai encontrar nenhum curso aqui cujo valor da propina, isso estou me referindo à Universidade de Braga, que eu Sim. conheço mais de perto, é do Porto também, né? Os cursos, a mensalidade não chega a 50% do salário mínimo português. Quer dizer, é acessível. Sim, sim. Acessível. Acessível os portugueses, é claro, né? E para os brasileiros, né? Que obviamente façam um planejamento financeiro para se manter no país, né? Você está falando dessa questão de ser acessível aqui. É verdade que está tendo um déficit de professores em Portugal? Sabe alguma coisa sobre isso? Ouvi meio que uma reportagem sobre isso, falando. Portugal só com déficit de gente, na verdade, né? Diminuiu, né? Diminuiu a população aí, né? Foi o país que viu redução da população da Europa, né? E isso está afetando já a economia do país, é fato. Então, todas as áreas estão sendo afetadas. Só que isso não é uma coisa de imediato, não. É algo que vai se prolongar vamos colocar por décadas à frente ainda. Então, claro, né? Os governos, as economias se preparam, trabalham com relatórios, com dados constantes. Então, precisam ver, assim, prever o que vai acontecer, qual a tendência da caminhar a economia e, consequentemente, a sociedade. E é o que está acontecendo de fato. Assim, as pessoas em Portugal vivem muito tempo, como o resto da Europa, no Ocidente Europeu, tem poucos filhos, e você vai tendo um decréscimo populacional. Isso vai afetando aos poucos tudo. Tudo, né? E aí que nesse ponto é interessante para quem tem uma formação profissional, como professor, pensar, falar assim, olha, consegue. Um professor ou outras áreas. É muito legal, assim, eu fico muito feliz aqui em Portugal quando eu vejo brasileiros que conseguem exercer sua profissão aqui. Ou brasileiros que tinham negócio no Brasil, vêm para cá e conseguem montar negócio aqui. Eu acho isso muito fantástico. Não é nenhum tipo de discurso que inferioriza o trabalho comum, não é isso. Mas é mostrar, também para poder entender que o profissional brasileiro também é bom. Sim. O ensino superior, o empreendedor brasileiro, o pequeno empreendedor, sabe? A gente tem o que oferecer. Sim, sim. Nós estamos aqui para oferecer, para somar com essa sociedade. Isso, eu gosto, eu tenho isso até como um discurso, porque eu falo assim, cara, olha só, você tem formação, cara. Agora, conheça o trâmite do lugar, para você não dar com a cara na parede. Sim, sim. Ninguém vai chegar lá, tá aqui meu currículo. Não é assim, tá aqui meu currículo. Tá, cadê tua formação? Cadê teus documentos? Cadê... Precisa fazer equivalência, não precisa. É simples, né? Ninguém... As pessoas, eu lembro que um amigo meu falou assim, rapaz, mas como assim? Você não tá trabalhando na tua área, teu currículo é muito bom. Eu falei, no Brasil. Aqui tem uma outra lei, uma outra norma. Sim. Eles têm que me conhecer a partir do caminho que eu tenho que fazer aqui. Eu vi com isso muito claro, então não estou preocupado. Né? Ninguém vai eu não vem aqui com palanque, eu não sou um astro de um popstar, não é isso. Eu sou um trabalhador como todos aí que vai disputar o seu lugar no mercado de trabalho. Logo, então assim, eu acho acho que tem que incentivar cada vez mais mesmo o pequeno empreendedor brasileiro, né? A pessoa, aquela pessoa que tem formação no ensino superior, que tem formações em áreas mais, por exemplo, que são menos comuns, como montar torre eólica, enfim. Para quê? Para, de fato, mostrar que a nossa sociedade tem mão de obra qualificada mesmo, assim, mesmo. Entendeu? Isso é bom para a sociedade que vai receber. Mas voltando à questão dos professores. Então, assim, de fato, tá cada vez mais necessidade de professores aqui. E até as universidades estão a sentir isso. Na universidade eu tive uma palestra com o vice-reitor do curso de Física e Química do Porto. E ele comentou, falou assim, olha gente, os nossos 2 cursos nossos de mestrado iam fechar. E não fechou, Universidade do Porto, que é uma das principais da Europa. Sim. Iam fechar. E não fechou porque os brasileiros salvaram nossas turmas. O que eles fazem na hora? Assim, ó, a gente joga as cartas lá no Brasil, aí principalmente os paulistas vêm para cá e lotam os cursos. Né? Se lotam, né? Mesmo. Então eles sabem que chamar que assim, brasileiro, por causa já das questões legais, já é mais fácil para poder entrar. E o Brasil, aí a relação de Portugal com a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o Brasil não é Angola, o Brasil não é Moçambique. O Brasil é um país que, embora sofra com os problemas de desigualdade social, existe no Brasil pessoas com uma condição financeira, né, que conseguem migrar para estudar, etc. Sim. Então, isso é fato. Assim, o país está sendo afetado em diversas áreas por causa da ausência de mão de obra, né? Sim, eu tava vendo esses tempos um estudo que tá falando que se Portugal continuar nesse ritmo que está, a partir de 2050 não vai nascer mais nenhuma criança
portuguesa, realmente portuguesa. Uhum. Porque além de os portugueses não têm muito filhos, Uhum. o que acontece? Tá vindo muito imigrante e acabam os portugueses casando com imigrantes e Uhum. dizem que se continuarem do jeito que tá, a raça portuguesa pura em si Uhum. vai ter um fim, porque realmente Portugal aqui, a gente, eu acho tão engraçado que uma vez eu e minha esposa andando, falou, nossa, gente, até o cachorro é velho aqui, que era um senhor andando com um cachorrinho velho, os dois andando ali devagarzinho, eu falei, nossa, tem muito idoso em Sim, sim. Portugal, e assim, o que acontece? Os portugueses são tão imigrantes quanto nós. Então, Sim, do sim. mesmo jeito que nós migramos do Brasil para Portugal, os portugueses migram para França, para Alemanha, Holanda. É. E o que acontece? Os jovens vão. Logicamente, os jovens hoje têm mais estudos, têm uma Uhum. cultura diferente, Sim, sim. acesso a ir a tudo, a saber de outras culturas, essa informação, e acabam deixando Portugal Uhum. e realmente, assim, desde quando eu cheguei há 5 anos atrás, Portugal já tem esse déficit e as coisas, infelizmente, não melhoraram. Isso não se resolve do dia para a noite, né? Isso é um desafio para qualquer sociedade, na verdade. E, como você mencionou, a geração atual, os jovens portugueses. Portugal mudou muito, o país mudou muito em 40 anos só, assim. Portugal, antes do que eles chamam de 25 de abril aqui, nos anos Sim, 70, é um marco histórico de fato na sociedade portuguesa. Era uma sociedade ainda muito ruralizada, né? Os 40 anos de ditadura deles fez o país ficar muito fechado. sim, Eles tinham colônias, então toda a economia produzida aqui era dependente das colônias, então era uma vida muito, muito bilateral, né? sim, sim, É, era outra moeda aqui, eles não eram... tinha, né, a União Europeia que já existia, digamos assim, desde os anos 50, né? Sendo genérico, né? Portugal não estava envolvido com nada disso. Quando a Sim, ditadura acaba em Portugal, Portugal, os portugueses, o grupo, que é essa nova mentalidade começa a tentar se integrar à Europa, de fato, né? E aí, claro, para entrar na União Europeia não é só eu quero entrar, existe uma exigência legal, sim, política, né, para fazer parte, e eles correram para isso. E sim, foi, na minha opinião, a melhor coisa que eles fizeram. Por quê? Quando Portugal se integra na União Europeia nos anos 80, literalmente cai uma cascata de dinheiro no país para ser investido. E o país teve uma revolução. Se nós conversarmos com as pessoas aqui do Norte, por exemplo, é muito comum você perceber assim nas gerações dele. Os avós, quase todos eram camponeses. Quase todos. sim. Os pais já camponês operário de fábrica. E os filhos já com acesso ao ensino superior. Aí o que você forma? O que você mencionou, você você formou uma juventude que é muito qualificada. E naturalmente, toda pessoa qualificada fala assim: olha, eu tenho um valor um pouco maior do que estão me oferecendo aqui, eu vou para Sim. outro lugar. Sim. Isso também é muito pessoal, nem todo mundo quer sair do seu país, mas ainda mais quem mora aqui na fronteira, tá aqui do lado e fala, pô, eu vou andar de carro uns 5 minutos a mais da minha casa, quer dizer, eu vou para outro país, né? Isso é muito comum. Para reverter isso, enfim, cada sociedade tem que arrumar seu caminho, porque não é fácil. Os imigrantes eles vão ajudar muito, né? Toda sociedade Sim, tem imigrantes que contribuem em diversas áreas, né? E nós brasileiros particularmente, que somos a maior população migrante, os imigrantes somos os maiores aqui, né? sim, Das minorias somos a maioria, né? sim, Nós temos essa contribuição. Por isso eu acho, para quem gosta de Portugal, quem se imagina viver aqui, eu sou um incentivador. Olha, eu sou professor, fala, vem cá, cara, vem conhecer, né? Assim, o Brasil se aproximou, o Brasil também se afastou de Portugal ao longo da história, por várias sim, questões, né? O Brasil criou uma rejeição, principalmente os republicanos do Brasil, depois que rompeu com a monarquia, criou uma aversão a Portugal porque estava associada à colônia. sim, isso da E ditadura Estados e Unidos. socialismo e tudo mais. Assim, o período republicano brasileiro ele quis se afastar da Europa e se aproximar dos Estados Unidos. E isso criou uma aproximação, tanto que a maior comunidade brasileira ainda é nos Estados Unidos, né? Muito maior que a comunidade portuguesa, Sim, portuguesa. E aí os brasileiros ficaram com aquela mentalidade de Estados Unidos, mundo dos Estados Unidos, né? E esqueceram da Europa. Tanto que o brasileiro, assim, brasileiro mais comum, que não estudou muito, quando fala de Portugal, ele imagina, assim, na hora, colônia, assim, colônia, cara, é período colonial que acabou há mais de 200 anos atrás, assim. É como se fosse, não, os colonos, essa relação não existe há muito tempo, não tem. Portugal é uma outra sociedade, tem nada a ver com o povo que foi lá
escravizou, não tem nada a ver, essas coisas, acabou, isso acabou há muito tempo, não tem, os resquícios são históricos, é claro, você tem elementos culturais, mas essa é uma outra sociedade. E agora que a gente voltou a redescobrir Portugal, assim, voltou a descobrir, a se familiarizar, a ver que aqui, de fato, aqui é um país europeu e não um país latino-americano, né? Usando do ponto de vista cultural, não só Sim. geográfico, né? Isso tem reaproximado aos poucos, mas ah, é um custo que cada um tem que avaliar, particularmente. Na minha opinião, na minha experiência, tá bom, tá agradável, né? Não quero. Tem muitos países na Europa que são muito mais ricos que Portugal, tem uma estrutura melhor, que não tem órgãos políticos do governo tão burocrático quanto aqui, sei tudo isso. Mas não tô à procura dessas coisas, eu tô satisfeito com a vida aqui, com os estudos, né? Sim, sim. Portugal, eu falo, Portugal é um país muito bom para se viver. Eu falo que tem um defeito em Portugal, aliás, tem dois. Para mim, tem dois Uhum. defeitos em Portugal. O primeiro é o salário mínimo, eu Aham, acho que é aham. muito baixo. Uhum. E o segundo é essa questão deles quererem colocar todo mundo no mesmo nível de profissão. Uhum. Se você é um mecânico que tem 20 anos de experiência, mas se você começa num emprego novo, você vai ganhar o mesmo que um Uhum. ajudante que saiu do McDonald's. É basicamente isso. Sim, Uhum. tem a diferenciação salarial de 50, 100 euros, mas eu acho que a gente está acostumado no Brasil a ter uma diferenciação salarial pela sua bagagem, pelo seu profissionalismo, experiência que você tem. Tipo, você sai de uma. Você tem 10 anos de mecânica, eu vou para outra mecânica, Aham. pô, seu salário é bem mais alto que uma pessoa que está iniciando. Então, eu acho que isso, para mim, não, nesse tempo que eu tenho estado aqui, é um dos pontos negativos. Mas é um país não se paga muito bem, mas é um país muito barato para se viver. Uhum. É gostoso, é tranquilo, é um país muito bom e estou aqui há 5 anos Uhum. e sabe, já viajei muito, tem países que eu não pensaria, não me imagino nunca morando, que nem a França. Uhum. Hum, Não sei, não gostei, já estive lá, já fiquei 6 meses lá e falei, não, Uhum. não dá. Portugal aqui para mim tem sido bem melhor do que os outros países aqui que eu tenho conhecido, né? Sim, sim. É uma questão de experiência. A vida convivência aqui na universidade e na escola também, né, com os outros colegas. Eu, quando cheguei na escola aqui, que eu encontrei os professores, que, enfim, também foi uma experiência muito boa, né, porque a gente vê muita similaridade, as mesmas preocupações profissionais ali, né, os mesmos desafios, as mesmas limitações profissionais também que se dá, né, e tudo mais, mas assim, é, é uma realidade cultural diferente, né? No Brasil, por exemplo, eu trabalhava lá em 3 turnos, trabalhava de manhã, de tarde e de noite, né? Eu gosto do magistério, dentre outras coisas, eu gosto do magistério, é porque eu tinha a possibilidade de um dia trabalhar só tarde e noite, outro dia trabalhar de manhã e de tarde, um dia trabalhar o dia inteiro, assim, tinha essa possibilidade, né? Uhum. Aqui o mercado de trabalho na área magistério não é assim, então você trabalha basicamente, exceto se você for professor universitário, trabalha em 2 turnos, manhã e tarde, né? Quer dizer, Uhum. para mim isso é uma novidade, é uma novidade. Você vai ter ali uma manhã livre de repente na semana, né? Uma tarde livre, né? Vai trabalhar a semana toda preenchida porque tem um trabalho burocrático do professor que tem que ser feito, né? Mas no Brasil a rotina é diferente. A estrutura do ensino também aqui tem coisas que não tem no Brasil, mas tem aqui também que também torna-se uma outra readaptação profissional. O curso que eu faço ele exige que o estudante ele fique 1 ano na escola, um ano letivo. Pra justamente ele ter toda a vivência ali, né? Ele, Sim. claro, tem que prestar conta de relatório, conta da experiência de aprendizagem, mas ele tem que passar 1 ano ali. E, de fato, você vê muito de perto. Você está dentro do sistema ali, vendo como é que funciona. Como é que é a relação sua com os seus superiores, com os pais dos alunos, as reuniões pedagógicas, aquela rotina que é do magistério, própria do magistério, né? Encontro muitas similaridades, mas encontro ainda coisas que são muito diferentes. Só uma curiosidade, no Brasil, aqui em Portugal não existe a função do pedagogo, né? Como é que é o pedagogo no Brasil nas escolas? Quem é professor sabe muito bem. Você tem o diretor da escola, que é o que responde ali por toda a equipe de professores, tudo mais. Que é um gestor, é mais um gestor, né? Sim. Ele também trabalha com a questão burocrática, financeira, administrativa e também pedagógica. O pedagogo é a pessoa profissional que na escola atua diretamente com a questão pedagógica mesmo. Então, é aquele que vai, por exemplo, organizar as reuniões dos conselhos de classe, que vai organizar a pauta das reuniões com os pais,
que vai organizar o ano letivo, os horários, é um intermediário entre o professor e o diretor, né? Essa função não existe em Portugal, né? O professor, cada turma tem eles chamam de diretor de turma. Então, por exemplo, o que eu sou um diretor de turma? O que eu sou? Eu sou responsável por uma turma. Então, eu faço a função do que seria do pedagogo no Brasil. Entendeu? Você tem horas a mais para isso, obviamente, né, para trabalhar, mas a função do pedagogo não existe lá. Então, você é imbuído. Qual é a vantagem disso? Que você força todos os professores a explorar outros aspectos da profissão além da sala de aula com o aluno. Que é muito bom. Isso é muito bom para o profissional, né? Qual a desvantagem disso? É que se a pessoa quer só dar aula, ela não vai só dar aula, ela vai ter que trabalhar com isso. Uma exigência Nossa. legal, né? Isso é um caso diferente, porque Sim, no Brasil, assim, imagino. o professor fica meio livre de alguns problemas, né? Assim, tipo assim, esses problemas burocráticos, né? E aqui não, você vai ter que trabalhar com um pedagogo para fazer essas funções. Ser responsável por uma turma durante o ano letivo tudo, né? Por exemplo, isso é uma mudança, uma experiência fantástica, assim, Sim. ver isso para mim é maravilhosa, né? Sim, eu imagino, é bem diferente. É. Uma coisa, eu imagino, eu sempre quis ser, na verdade, eu queria estudar história, Uhum. porque na verdade eu queria ser arqueólogo, Aham. e no Brasil, se não me engano, tinha que estudar história, depois tinha que fazer pós no Chile ou em algum outro lugar para poder depois fazer um curso de arqueologia. Aham. Quando eu fui pesquisar, era assim que me falaram. Uhum. Mas no Brasil, a história, quando você é professor de história, Aham. é a história voltada para o Brasil. É mais Sim. voltada para o Brasil. E você vindo para Portugal. Então, e tudo isso, tipo, porque aí a história é mais voltada aqui para a Europa, vamos dizer assim. Hum. Então, Então, na verdade, acontece, quando você se forma em história, tanto no Brasil quanto em Portugal, a sua formação é voltada para o campo da ciência, você se torna assim, um cientista da área de história. Infelizmente, eu falo isso com muito pesar, a maneira como nós aprendemos história na universidade não chegou na escola. Na escola, a gente ainda a gente recebe muito a disciplina da história como assim, o professor vai me contar o que aconteceu, né? Enquanto, na verdade, o aluno deveria aprender o seguinte, né? Como se chegaram a essas conclusões sobre o passado. Sabe? A percepção é diferente, sim, porque é uma sim, sim. ciência. História não é, deixa eu ver o que fala sobre isso aqui. Não é assim. O historiador, ele forma a sua evidência histórica a partir de critérios estritamente científicos, que é o quê? Ele tem que ter fonte, ele tem que fazer crítica às fontes, tem que discutir sobre o que discutiram sobre aquelas fontes e tem que apresentar conclusões, uma interpretação sobre aquele fato ali, obedecendo os critérios como uma ciência. Então, quando você tem uma formação em historiador, tanto no Brasil quanto em Portugal, a tua formação ela é basicamente como cientista, né? E aí, mas e para dar aula? Por exemplo, quando você se forma em história no Brasil, chega na sala, você sente muita dificuldade, porque nós temos que nós temos o livro didático como material de apoio. E o livro didático ele tem um roteiro pronto, porque ele está de acordo com a lei do país, assim como o livro daqui está de acordo com a lei do país. E aí que a gente, infelizmente, na minha formação, por exemplo, na universidade no Brasil, eu tive pouco contato com livro didático. Então, assim, eu tive que voltar a livro didático depois de formado, porque se eu chegasse na sala de aula, é tipo, se eu for dar o que eu aprendi, talvez eu crie um conflito com o aluno, com a legislação, com a escola, com os pais, porque vai estar cientificamente maravilhoso, mas de desacordo com uma série de questões que não foram também trabalhadas na minha formação, na graduação no Brasil, né? Aí falei, tá, mas quando vem em Portugal? Portugal, você vai passar pelo menos você vai ter que ler o livro didático deles. Entretanto, a Universidade do Minho, ela juntamente com a universidade, com alguns pesquisadores de Londres, Espanha e também uma professora só do Brasil que entrou nesse campo agora, estão ampliando uma forma de ensinar a história que é chamada de educação histórica, que está literalmente mudando o paradigma do ensino. Até se chegar a se tornar uma maioria vai demorar décadas, mas é a primeira vez que eu vejo um método de ensino que de fato assim, vai alterar o paradigma do ensino. Qual o problema? O problema é que só tem uma universidade que ensina isso em Portugal, forma 20 pessoas por ano. Na Inglaterra tem uma. No Brasil tem uma professora que está formando cursos ainda. Então, até você mudar o paradigma do ensino da história, o aluno sai dessa ideia de que a história era uma vez para entender que eu compreendi como chegar a essas conclusões. Isso demora gerações, é claro, mas pelo menos tem um processo em curso, né? Isso
Isso é bom. Nós já somos formados na UNIN com essa nova perspectiva, chamada de educação histórica, que é trazer o método científico para a sala de aula, que prioriza o ensino a partir. Enfim, falar sobre isso é um outro vídeo, porque é maravilhoso, essa forma de ensinar história. Então, cara, e quando vem para cá? Vem para cá, você vai ter que ler o livro didático, igual qualquer professor não vai ter que ler o livro didático de lá. Tem diferença? Aí que vem a questão que você pode se assustar. Os nossos livros escolares são quase idênticos, assustadoramente. Qual a diferença? Por exemplo, quando você estuda, no caso da história, você vai estudar pré-história, né, lá no período paleolítico e neolítico. Ou você estuda civilizações antigas, vai falar sobre Egito Antigo, né, Mesopotâmia. Ou você vem para Roma e Grécia. É exatamente a mesma coisa, a mesma coisa. Os livros estão escritos da mesma forma, mas vem a Idade Média. O que começa a mudar? Quando chega na história e formação de Portugal, aí vem falar da formação de Portugal. É claro que vai tratar, obviamente, do que é daqui, né? Que é daqui. E quando chega no Brasil, vai tratar daquilo que é do Brasil. Mas a história geral, fala do contexto maior, praticamente a estrutura dos livros escolares são o mesmo. Praticamente o mesmo. Inclusive, até os equívocos, né? Digo esses equívocos porque tem coisa que já foi superada assim, tem percepções da história que já foram superadas por interpretações mais recentes. Então, isso demora a chegar no livro escolar. E aqui também demora a chegar. Então, se o professor não for um professor que se atualiza, está em contato ali constante com a pesquisa, ele fica reproduzindo uma visão mais antiga de uma que já foi, por exemplo, já foi atualizada, né? É o que acontece com qualquer área da ciência tem isso, né? A história não é diferente. Então acontece isso. Quando eu peguei o livro escolar aqui, eu já sabia disso, claro, mas quando eu comecei a ler com mais ênfase, eu falei, caramba, cara, é mesmo. Só mudou a gramática, as acentuações, porque a estrutura do conteúdo é a mesma. Meus colegas na universidade até perguntaram assim, caramba, isso deve ser muita novidade para você. Eu falei, pô, cara, não é, cara. Todo aluno brasileiro estuda isso aí, tudo aí. Estuda sobre dinastia francesa, dinastia inglesa. Eu tô até com raiva, cara. Porque eu não queria estudar tanto essas coisas. Não que não seja importante, Sim. mas porque a gente não conhece tanta coisa na América. A gente não conhece, cara. Eu falei, cara, eu tô até com raiva, porque isso... Eu pensei, como é que nós não deveríamos ter estudado tanto isso lá, cara? No Brasil, né? Isso foi muito curioso, assim. Não é só Portugal, não. É Portugal, é Espanha, é Inglaterra, né? A diferença é que na formação, quando estão aqui no segundo ciclo, ali na casa dos 10, 11 anos, dá-se muita ênfase da história local, nacional, né? Sim. Aí o Brasil também faz isso, Portugal faz isso também. Então os alunos, teoricamente, eles vão conhecer mais a história do seu país do que a história geral, né, dos outros, né? Mas quando chega na história geral, cara, é praticamente a mesma coisa. Assustadoramente. Nossa, cara, que interessante. Eu achei que o ensino do professor realmente já fosse voltado para aquilo. Então, isso é interessante saber. Então, quer dizer, na verdade, vocês têm um vasto conhecimento, mas infelizmente tem que aplicar aquilo num cronograma que já foi, que alguém estipulou que tem que ser ensinado. Tem questão do cronograma, tem questão da lei. A lei não é o problema, na verdade. A lei do Brasil com a de Portugal são parecidas nesse sentido, são muito boas e flexíveis. Só que você tem os costumes. Costume, assim, a gente reproduz muito aquilo que a gente recebeu. Assim, sabe? Tem costume, você tem as tradições de cada escola e você tem, às vezes, exigências burocráticas ali. Por exemplo, você está com um exemplo aqui, um colega no Brasil, que era professor de educação física, foi falar, estava trabalhando um aspecto da educação física que fala sobre coordenação, equilíbrio, né, etc. Então, o que ele fez? Ele levou para a escola um monte de patinete, skate para os miúdos, né? Isso lá no Brasil, né? A diretora entrou em pânico quando viu um monte de criança com skate. O que ela pensou? Vou ter o osso quebrado, cabeça quebrada, perna quebrada. Ela, literalmente, ele ficou extremamente irritado porque ele foi boicotado pelo trabalho, ele ficou muito irritado, assim, quando ele sair da escola. Ele falou, não posso, isso aqui pra trás. Não, você vai machucar, e tem bicicleta aí e tal, como se os crianças não fizessem isso. Ele estava ali com um profissional qualificado para poder trabalhar aquilo ali. E ele não trabalhou. A turma não teve trabalho com esses esportes. Meu filho aqui, ele tem aula de patins, quer dizer. Patins, ele bota patins no pé. Meu filho não sabia andar de patins. Ele tomou vários tombos. Faz parte, né? A possibilidade de se machucar é real. Mas ele não tá lá com... Eu tenho que acreditar, e até porque eu tô muito perto da escola dele, no sentido assim de participação, né? Tem um profissional ali que vai ver lá. Ah, mas se ele se machucar, eu falei, cara, ele tá no patins, a tendência de se machucar seria tanto comum aqui quanto em casa, quanto na rua. Isso não é um problema, isso é uma possibilidade, que não aconteceu, claro.
Aqui tem bicicleta, para eles andarem, aprendendo a bicicleta na escola. Quer dizer, eu digo isso sem medo de errar. Muitos colegas no Brasil, no Rio de Janeiro, onde eu convivi, se levarem patins para a escola, vão ter problema com os pais e com a direção. Não, acha que assim, é perigoso. Se você está botando em risco as crianças. Você fala, meu filho de 11 anos, 10 anos, na turma de 10 anos, eles vão botar patins no pé. Eu falo, vai, sabe? Vão pro remo, pro rio, remar. Mas vamos refogar. Eu falei, tem água, é claro, né? Quem tá na água pode ficar afogado, mas nem, não é essa questão. Ele não tá fazendo um desafio para ir para uma guerra. Tá numa escola, assim, educação. Né? Eu tive muitos colegas bons lá, bons profissionais com projetos de ensino maravilhosos, mas a tradição, às vezes, da escola, os costumes e a mentalidade da sociedade também, às vezes, atrapalha um bocado. Você falar que você vai pegar... faz um teste um dia, conversa com o professor de educação física e fala, cara, você daria aula de skate na tua turma? Tá ficando maluco, rapaz? Vai estar a mãe lá no mês seguinte, o pai do aluno, o diretor da escola, o secretário de educação, perguntando se eu estou querendo botar as pessoas em risco. De verdade, assim. Isso é uma questão de mentalidade, né? Só para citar como exemplo, né? Que tem. Então, a nossa lei de educação no Brasil ela é uma lei muito moderna. O problema é que, enfim, que está no papel, está no papel, então vai acontecer. Não funciona assim. Você tem todo um processo de educação por trás, de mentalidade, que até chegar. É claro, também tem limitações nela, também um monte, né? Demora um bocado. Então, é um desafio. Educação é um desafio, assim, um desafio. E você lida com formação da sociedade, né? E sempre vai ter problema, sempre vai ter limite. Sim, não tem como dar conta de tudo, né? Eu acho sim. Eu estudei, eu acho que você, nas antigas, né? Eu acho que antigamente, tínhamos menos limites para essas coisas do que hoje. Eu acho que hoje em dia a sociedade está limitando muito a questão do ensino. Porque hoje já não se pode fazer nada, praticamente. Tudo é perigoso. Até a questão de ensinar uma coisa que às vezes não tem nada a ver. Eu acho que essa geração está muito mimizenta. Eu acho que nada pode mais, nada pode fazer, nada pode ensinar. Eu acredito que eu acho que antigamente era mais rígido o ensino, mas acredito que até tinha limites maiores, porque na época de educação física, a gente fazia muitas coisas. Logicamente, não andava de skate, nunca andei de skate. Sei andar de patins, mas nunca andei de skate. Mas eu acredito que antigamente eu acho que tinha menos empecilho, não sei, mas... Isso eu não sei dizer, assim, na minha experiência como professor no Brasil, meu último dia de aula no Brasil foi em setembro de 2021. A minha experiência foi muito boa, até porque a escola, eu vou citar isso aqui com muito prazer, tive muita experiência no Brasil em projetos de educação, mas as escolas, por exemplo, do SESI, que eu trabalhei no Rio de Janeiro, era uma escola que me dava muita autonomia. Como ela selecionava os profissionais que vão entrar, ela tinha isso muito claro, os profissionais são bons, então eles têm que se desenvolver no que eles são bons de fato. Eu já tinha mestrado no Brasil na época, então assim, a escola me dava muita autonomia, dentro, obviamente, do quadro, assim, autonomia, ser profissional, você tem a sua formação, você tem a lei, você poder obedecer ali. Regra, ninguém faz o que quer, não é assim, né? Nenhuma profissão. Né? Eu fiz com magistério. Então, eu sempre tive muita autonomia para desenvolver vários projetos. E coisas que eu não fazia porque eu não me sentia, por exemplo, habilitado. Por exemplo, eu sempre gostei muito de fazer o que chama aqui em Portugal de visita de estudo, de pegar aluno e falar, cara, vamos viajar, cara, vamos sair. Vamos conhecer o lugar, vamos explorar, assim. Eu sempre gostei muito de fazer isso, sempre fiz isso o tempo todo, né? O tempo todo. Saí o tempo todo com meus alunos, para Petrópolis, fui na usina de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, né? Enfim, eu fui em Niterói, na Fortaleza, enfrentada da Baía de Guanabara. Assim, meus alunos que vão ouvir esse podcast vão confirmar isso, porque era prazeroso para mim trabalhar a vida como a sala de aula ser a vida, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu nunca fiz, que uma colega minha fazia, eu ficava admirado, porque eu não me sentia na condição de fazer. Né? Conhece o Rio de Janeiro? Não, então, o Rio de Janeiro é uma cidade grande, você conhece o contexto. A nossa escola ficava no último bairro do Rio de Janeiro. Né? Ali no Rio de Janeiro tem uma linha férrea que pega do último bairro, que é Santa Cruz, e vai até o centro da cidade. Ela ia, pessoal, vamos visitar o museu tal dia, fazer agendamento, pegar as autorizações, ela é de trem com os alunos. Falando de uma professora, qual é a regra? Se tem uma turma de 20 alunos, tem que ir um professor e um auxiliar, né? Cada 10 alunos, né? As normas. Ela é uma professora, assim, uma mulher desse tamanhozinho. Tudo com adolescente de 17 anos de idade. E um auxiliar da escola. No treino, meu, não ia, cara. E ela ia numa boa, não tinha tempo ruim. Assim, eu não conseguia, por quê? Primeiro que eu não gosto de ficar andando, ponto 1.
né? Eu não gosto de ficar... Cara, olha só, eu já sou operário de formação. Não quero mais ficar andando de transporte coletivo, tá? Não quero, particular. Eu sei que é importante, mas outro vai fazer isso, não vai ser eu. Quer dizer, ela explorava isso muito bem. Ela ia lá como sendo a cidade do Rio de Janeiro, 1h10 de trem ali com o pessoal ali, com os adolescentes ali. Nunca teve nada de que pudesse ser danoso aos adolescentes, por exemplo. Eu não fazia isso. Eu pegava, alugava ônibus, eu ia para os lugares lá, explorava, fazia projeto com as famílias também, levava, como quando era a turma aqui, que era uma turma muito carente, a gente ia para Petrópolis com os pais dos alunos, para eles também vivenciar a experiência cultural de ir numa outra cidade e ter uma experiência. É uma questão muito simples, né, que passa pela minha cabeça. Pensava, olha, talvez seja a única vez na vida que essa pessoa vai ter contato com um historiador. Então, que eu seja a pessoa que vai marcar a vida dela como profissional. Acho que o profissional que valoriza a sua formação tem que pensar, eu sou profissional na minha área. Então, que ele reconheça meu trabalho pelo meu trabalho. E ia com o maior prazer com os pais dos alunos. Aí, às vezes, a avó, e o pai, e o irmão, todo mundo. A gente almoçava junto depois no restaurante, assim, tudo muito bem coordenado, para poder não só ter não é questão da sua experiência, para ter uma educação. Assim, aquilo não é um passeio, não é turismo. Assim, isso aqui é educação, na área de história. Por que isso é importante para a tua vida? Aqui, ó. Foi bom. E aqui em Portugal eles fazem isso o tempo todo. Quer dizer, já participei de visita de estudo aqui, né? Auxiliando os professores das escolas. É diferente a pegada cultural. No Rio de Janeiro a gente anda o tempo todo com a antena ligada, achando que vai acontecer alguma tragédia em qualquer momento. Assim. Todo carioca ele tem a sensação de que ele, assim, a sensação não, ele tem a compreensão de que ele pode ser esfaqueado, assim, cara. Então, isso é terrível. Você está rindo aqui, mas o carioca pensa na cabeça, não. Alguém vai levar meu carro a qualquer momento, então tem que estar preparado, sabe? Parece Chapolin Colorado, as anteninhas assim. Cara, meu Deus, né? Eu fiz um vídeo, mas depois eu excluí, porque eu não queria deixar isso na internet, mas lá com meu filho que estava aqui ainda há pouco, quando eu ia para casa dos meus pais, eu morava em outro bairro. Quando chegava no local, estava em área de na época estava em conflito. Eu não tinha outro caminho era muito longo, assim, às vezes. Mãe, como é que tá aí, mãe? Tá tudo bem, tá, estão indo por aí. Eu falei, filho, chegou na zona de conflito. Meu filho era procedimento, tirava o cinto e ficava embaixo do banco do carro, cara. Quer dizer, isso era comum, isso era rotina. Ou eu ensinava ele a fazer isso, para evitar uma tragédia maior, quer dizer. Aqui, como essas coisas não passam nem na cabeça das pessoas, os professores saem com... Eu fui agora na visita de estudo agora, tinha o quê? Tinha aí 60 e quase 70 alunos, 3 ônibus, né? Professores, eles saem, os alunos ficam soltos, assim, solto. Cara, eu ficava passando, eu falei, meu Deus, passando mal, cara. Então, porque, assim, por exemplo, almoço, onde foi o almoço? Foi numa praça. E foi assim, pessoal, vamos almoçar aqui, tá na hora do almoço. 1 hora de almoço. As pessoas comeram aqui no canto, os alunos ficavam, na nossa visão brasileira, assim, largados, literalmente. Você conhece a educação portuguesa, as pessoas sentam, né, conversam, adolescentes conversam uns com os outros, né, e tal, um ou outro faz uma coisinha ali fora do padrão. Eu comendo assim, cara, meu Deus, eu não consigo prestar atenção assim, de pânico, de não estar perto ali olhando, sabe? Foi angustiante, porque por causa da 13 anos fazendo a mesma coisa, eu tava ali, sabe, na rua, eu tava ali com um olho, um monte de protocolo, falando que estava atrás, você vai do lado, você mapeia aqui, mapeia colar. Sabe? Quase que um treinamento numa zona de conflito, de guerra, né? Isso não tem aqui, então, quer dizer, consegue se aproveitar muito mais, consegue aproveitar muito quanto profissional, né? Sim. É uma dor de cabeça a menos, né? Com certeza. Dimar, olha, a gente já tá passando de 1 hora aqui de podcast, tá muito bacana. Com certeza vamos gravar outros, né? Tem um tempinho, a gente vai gravar outro. Mas nesse episódio a gente vai ficar por aqui. Quer deixar alguma consideração final? Quer mandar um abraço para alguém? Eu quero dizer só apenas para quem é professor e desejar lecionar em Portugal, que se planeje, né? Tudo tem que ser feito dentro do planejamento racional. Converse com as pessoas, põe na ponta do lápis mesmo ali, né, o que pretende fazer. Enfim, e também pode me procurar também, com o maior prazer eu teria o prazer de poder auxiliar, contribuir. Quem quiser trabalhar para viver, que venha para ter uma experiência cultural. Acho que é positivo isso. É positivo e compensa contribuir para a formação, né? Eu queria deixar de recado para os colegas professores, principalmente, aí, que desejam conhecer o país, né, e esse tipo de experiência. Né? Bacana. Obrigado, então, Edmar. E a gente vai ficando por aqui, pessoal.
Mas com certeza a gente vai gravar mais um podcast aqui com o Edmar. E ele vai explicar porque, pelo que eu sei um pouquinho aqui da história, ainda tem muita coisa para se explicar por aí. Ainda nem chegamos na questão aqui, realmente, do estudo dele aqui, a questão das faculdades, que isso aí vai ficar pro próximo vídeo cara, é uma coisa espetacular, tá bem? Então vamos ficando por aqui e lembrando que esse mundo de aventuras, ele é todo nosso. Até a próxima. Tchau, tchau.